E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver o caso clínico de hoje, que é o caso clínico do corno. Calma, são as iniciais dele, C-O-R-N-O. 32 anos, sexo masculino, sedentário e tabagista. Esse aí tá lascado na vida. Trabalha sentado durante 10 horas diárias na função de auxiliar administrativo. Quem trabalha 10 horas diárias sentado sabe que o corno passa. Não nesse sentido, tá? Mas no sentido de trabalhar sentado durante 10 horas. E realiza pausas apenas para o almoço e lanche no final da tarde. Relata formigamento e dormência em regiões inespecíficas do membro superior esquerdo há 2 meses, que vem acompanhado de incômodo na região cervical, principalmente ao acordar e ao virar a cabeça para o lado esquerdo. Ao exame de imagem de ressonância magnética, apresenta hérnias discais posterolaterais à esquerda, nos discos C3, C4, C4, C5, C5, C6, com redução de espaços entre os corpos vertebrais cervicais, osteofitoses e sinais de artrose interfacetária nos segmentos C4, C5 e C5, C6, o que sugere compressão das raízes nervosas do plexo braquial. Então você tem que ter muita calma quando você lê um caso desse tipo, porque tem uma história envolvida aqui. E nessa história o que a gente tem? Um camarada com dor no pescoço e no braço, ou seja, ele tem cervicobraquialgia com formigamento e dormência nos membros superiores. Ao exame de ressonância magnética, o que a gente viu? Hérnias de disco, tá? De C3 a C6, então em todo o segmento de C3 para baixo e de C6 para cima, ele está com hérnia de disco. Redução de espaços entre os corpos vertebrais cervicais, o que sugere artrose entre os corpos vertebrais, tá? Então ele tem os sinais de artrose aí, que é a redução de espaço articular, e osteófitos também, que são os bicos de papagaio, são sinais de artrose. E ele tem também artrose interfacetária nas articulações sinoviais da coluna. O cara tá ferrado, tá? Então ele tem bastante coisa aqui. Isso aqui é um paciente real. A pergunta que vem acompanhada aqui do caso clínico é a seguinte. Então está falando que sugere compressão de raízes nervosas que formam o plexo braquial. A pergunta é, quais são as raízes nervosas que formam o plexo braquial sem as raízes de contribuição? Para isso, o que a gente tem que fazer? Eu vou diminuir minha tela aqui, que eu esqueci de fazer isso na resposta de ontem, e a gente vai ver aqui onde está o plexo braquial. Então, para vocês identificarem o plexo braquial aqui na região cervical, vocês têm que identificar os músculos escaleno anterior e médio, porque as raízes nervosas do plexo braquial emergem entre esses dois músculos aqui. Aí depois a gente vai ter a formação de fascículos, ramos terminais, enfim, as outras partes do plexo, mas a gente está falando aqui de raízes. São essas porções que emergem da medula espinal, tá bom? E que vão passar aqui entre os músculos escalenos. Então aqui vocês estão vendo a relação entre os músculos escalenos e o plexo braquial. Agora vamos... Opa, tirei errado aqui. Vamos tirar os músculos aqui, ó. Então o que eu quero que vocês vejam aqui, ó. As raízes nervosas que vão formar o plexo braquial. Então eu quero que vocês vejam da primeira à última. Então tá aqui, ó. Primeira raiz nervosa que forma o plexo braquial está aqui, ó. Raiz nervosa de C5. Segunda, raiz nervosa de C6. Terceira, raiz nervosa de C7. Quarta, raiz nervosa de C8. E a última, raiz nervosa de T1. Então eu tenho 5 raízes nervosas formando o plexo braquial. C5, C6, C7, C8 e T1. Então essas são as raízes que formam o plexo braquial. Plexo, esse nome plexo, ele vem do grego que significa rede, tá? Então você vê aqui
que eu tenho uma rede de nervos, onde a origem desses nervos, tá, que estão enredados, inicia-se em C5 e termina em T1. Isso em condições normais. Uma pergunta que o pessoal que está começando faz. Opa, Rogério, como assim C8, que é isso aqui, ó? Isso aqui é C8, ó. É raiz nervosa de C8. Então o pessoal confunde por quê? Porque você tem 7 vértebras cervicais, só que você tem 8 raízes nervosas cervicais. Tá bom? Então quando você vê o termo C8, eu estou falando de raiz nervosa, e é uma das raízes nervosas que forma o plexo braquial. Então não se deixe enganar. C8 existe e é raiz nervosa. Então são 5 as raízes nervosas que formam o plexo braquial em condições normais. Se houver variação anatômica, o que eu posso ter? Contribuição da raiz nervosa de C4 se juntando a de C5 aqui em cima, ou contribuição da raiz nervosa de T2 se juntando à raiz nervosa de C8 ou de T1. Então isso pode acontecer, tá bom? Quando houver essas contribuições, e vocês viram lá no podcast que eu falei sobre isso, quando a contribuição de C4 for maior que a de T1, o plexo braquial é chamado de pré-fixado. Parece empréstimo bancário, né? Então, quando você tem a contribuição maior de C4, você tem um plexo braquial pré-fixado. Quando você tem uma contribuição maior de T2, você tem um plexo braquial pós-fixado. Então, a contribuição de C4 e de T2 ao plexo braquial constituem variações anatômicas. Não são normais, tá bom? Então, vou voltar lá para a gente ler as alternativas e dar a resposta correta para vocês. Então, vou voltar lá e vamos resolver o exercício. Então, tá aqui, ó. Quais são as raízes nervosas que formam o plexo braquial sem as raízes de contribuição? Então, se eu estou falando sem raízes de contribuição, não pode ter no exercício nem C4 e nem T2. Então, olha só, quando vocês fazem por exclusão, o que eu vou procurar aqui no exercício? Ó? Eu já encontrei C4 na alternativa B, então está errada. Encontrei C4 na alternativa C, então já está errada. E encontrei T2 na alternativa E. Então, se eu estou falando sem as raízes de contribuição, eu já excluí as questões... eu já excluí as alternativas B, C e E. Então, sobrou para mim as alternativas A e D. Vamos ver o que está. Na alternativa A também tem T2 aqui, ó. Então a alternativa A também sai fora. Então ficou fácil de vocês entenderem qual é a alternativa correta, só de ler aqui no enunciado que não tem as raízes de contribuição, tá bom? Então a alternativa correta aqui é a alternativa D. As raízes que formam o plexo braquial sem as raízes de contribuição são as raízes de C5, C6, C7, C8 e T1. Eu ia colocar aqui também uma alternativa C5, C6, C7 e T1. Tá? Eu ia esquecer a raiz de C8. Por isso que aconteceu isso aqui na alternativa A. A alternativa A era para ter somente até T1, não ter C8, tá? Então é importante que vocês saibam como excluir alternativas erradas aí. Então, quando eu estiver falando do plexo braquial sem raízes de contribuição, tira C4 e tira T2. Tudo que tiver entre C5 e T1 é a raiz nervosa que forma o plexo braquial. E esse rapaz aqui, que é o corno do exercício, ele deve estar sofrendo pra caramba de cervicobraquialgia, que é o nome da patologia que ele está apresentando.